né? Porque lá na primeira temporada a gente estava tentando passar assim um paninho ou outro, porque a gente queria que fosse renovada para as próximas temporadas e tal. Agora é o momento de fazer as críticas. Minha filha, me fala, quem é que tá fazendo essas legendas? Quem é que tá fazendo esses lower thirds? Quem é que tá fazendo a dublagem? A gente sabe que é IA, né? Mas o resto, enfim, quem é que tá fazendo isso? Mas o desafio principal dessa semana será entregar uma coreografia para o novo single da drag queen Boogie Brasil. Se eu falei pra vocês que o mini desafio tava sem propósito nenhum, esse desafio principal também tá seguindo na mesma linha. Não teve sentido nenhum. Ela trouxe ali o Museu de Arte Contemporânea de Niterói na sua cabecinha. Pra mim foi o melhor look da noite. Nada poderia me preparar pro que foi aquele lip sync, gente. Que ódio. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Sinceramente, não tinha eliminação? Melina, te adoro, mas era sachê. Era sachê. Sinto muito, sinto muito. Você tava ótima na performance, seu look foi lindo, mas era sachê. Hello, honey baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em That One Luiza. Eu sou a órfã da Chanel e estamos aqui para a Drag View do segundo episódio da segunda temporada de Drag Race Brasil. Antes de começarmos os trabalhos falando desse segundo episódio, eu quero falar com você que está chegando agora aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo, espero que goste do conteúdo. E se gostar e resolver ficar, fica, claro, o convite para se inscrever aqui nesse canal e ativar a sinetinha das notificações, assim, toda vez que eu publicar conteúdo novo, chega até você primeiro. E a gente dá início a esse episódio não só com a Ruby ostentando o seu broche na workroom, mas também com a Melina implorando de joelhos pelo perdão dos Anitters. E eu tenho que dizer que eu concordo muito com ela no momento que ela fala que ela tem todo o direito de não gostar dessa música. Porque eu também tenho todo o direito de não só não gostar dessa música, como de não gostar da Anitta e ter a minha opinião respeitada. Estou com você nessa, porque realmente é uma coisa que bate no nosso coração, ver uma queen que a gente gosta tanto entregando, né, uma mascação de chiclete ali enquanto tá fazendo lip sync. Mas eu também não gosto dessa música. Assim como eu não gosto de cachorrinhas, eu ia fazer a Tristão Soledade no seu lugar sem problema nenhum. Mas, além disso, a gente também tem o momento da Melody, né? Que tá ali expressando a sua indignação por não estar no top. Mas fala que tá muito feliz pela vitória da Ruby, porque tem toda essa representatividade de levar esse primeiro broche da temporada para o Nordeste. E ela promete, ou ameaça, dependendo do seu ponto de vista, que vai ser a próxima a entrar nesse clubinho, né, nessa alta cúpula do broche de Maxi Challenge. E falando em Maxi Challenge, a gente tem que começar do Mini Challenge, né, porque dessa vez teve pé, teve cabeça, teve tronco, teve cabelo, teve tudo. A Greg entra na sala ali para, né, o babar das queens e ela anuncia esse Mini Challenge da semana, que vai ser uma customização de ceroulas drag e também uma coisa de bate-cabelo. Aquelas palhaçadas que sempre tem no Drag Race Estados Unidos, né? Tipo, se montem em 10 minutos e venham aqui fazer uma pataquada pra gente. Elas recebem essas ceroulas, tem ali um tempinho pra catar os materiais, pra sair colando, pintando, bordando, sei lá o que dá pra fazer em 10 minutos. Fazer um quick drag bem assim, estilo geriátrica, bem vovozinha mesmo. E competir na primeira edição do Cirola Drag Culture, que vai ser uma competição de bate-cabelo enquanto mostra a cirola decorada. E sobre esse mini desafio, a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu adorei que todo mundo abraçou o jeitinho caricata de ser. Ninguém se preocupou assim, eu vou ficar bonita, vou servir carão, vou servir beleza. Todo mundo se entregou pra caricatice, eu achei isso ótimo. Segunda coisa que eu tenho que pontuar é Desiree Beck, né? Porque ela fez um momento ali Regiane Alves e impressionou os seus colegas de trabalho com o seu breakdance. Ela até perdeu a peruca no processo, mas
pelos que a gente tem no corpo também são cabelo. Então ela bateu o cabelo enquanto estava rodando no chão, igual a roleta do Roda-Roda Jequiti. Mas quem levou a melhor nessa grande pataquada foi a Melody Queen, mais uma vez, a nossa mini winner, porque já é o segundo mini challenge que ela ganha. E ela provou de uma vez por todas que é, sim, a rainha do bate-cabelo de Minas Gerais. E é sobre isso. Vamos, então, ao maxi desafio da semana, que, como a gente já sabia, é um desafio de design, não é um desafio propriamente de costura, mas sim de design. Porque em vez de usar materiais convencionais como tecidos, aviamentos e etc., elas vão ter que usar papel. Então a gente tinha ali 2 bancadas com bastante variedade de papéis, desde o papel mais fininho até o mais grosso. Tinha papelão, tinha papel metalizado, tinha papel higiênico, alô, corrida das blogueiras. Era tanto papel que eu, enquanto pessoa que trabalha na área da educação, me senti tentada a pular na tela e participar desse desafio também. Só que a minha área, assim, de expertise é mais com EVA do que com papel. Papel eu prefiro usar para escrever, fazer dobradura. Eu já até fiz alguns adereços de papel, né? Vou deixar aqui fotinho para vocês. Mas não me considero uma pessoa boa de design e nem de executar o design, ainda mais com papel. Mas como a Melody ganhou o mini desafio, ela ia ter direito a uma vantagem. Por isso que eu disse que dessa vez o mini desafio teve pé, cabeça, tronco, cabelo, tudo. E ela teria 10 segundos para escolher os materiais dela antes das outras queens entrarem também no Grandes Jogos Vorazes pelo papel. E ela já começou escolhendo um monte de coisa dourada, né? A gente vê ali que a Melody gosta da cor dourada, gosta do amarelo. É uma cor que ela se identifica, uma cor que ela atraiu pra si, então ela foi pegando. É dourado? Peguei. Dourado? Peguei. Dourado? Peguei. Tava bem uma vibe golden, realmente. Todo mundo começou a pegar seus materiais e uma coisa que eu achei bem interessante, que a Mercedes Vulcão pontuou ali enquanto o pessoal estava começando a desenhar seus croquis e pensar como ia trabalhar, é que esses desafios de costura com materiais não convencionais, eles meio que nivelam o terreno. Porque mesmo as pessoas que têm mais facilidade com a costura, que têm mais prática com a costura, podem achar difícil trabalhar com um material diferente, como, por exemplo, é o papel. Então, o nível de dificuldade, é claro que vai variar, né? Porque se eu tenho um pouco mais de noção de como fazer uma roupa, eu vou ter mais facilidade que uma pessoa que não sabe nada. Mas, ainda assim, é um material que eu não estou acostumada a trabalhar. Então, talvez eu encontre mais dificuldades do que eu encontraria se eu fosse com tecidos mesmo. A gente tem ali o drive-thru da Greg também, né? Porque é de praxe em desafios como esse que a hostess passa ou alguns dos jurados passam para ver o que está acontecendo, quais são as ideias que estão fluindo. A gente foi agraciado com os talentos de desenho de Desiree Beck Poseidon. Eu acho que eu iria numa linha mais Chanel, porque eu não costuro, mas eu gosto de desenhar. Inclusive, eu desenhei algumas roupinhas para minhas Barbies. Aqui. Tudo bem que a base, assim, do croquis eu peguei da internet, mas as roupas e os cabelos fui eu que fui montando. Então, eu acho que eu seguiria uma linha mais Chanel, sabe? Eu consegui fazer um desenho bonito, mas se eu vou conseguir traduzir isso pra vida real, isso aí fica na imaginação de vocês. E falando na Chanel, ela foi a queen que mais mostrou dificuldade com esse desafio, o tempo todo falando que estava cagada de medo, que não sabia o que ia rolar, que estava arrependida de ter pego o papel higiênico, porque ela deve ter pensado, pô, o papel higiênico vem em rolo, então vai ser mais fácil de trabalhar, só que o papel higiênico é muito fino, ele rasga com muita facilidade, então é mais difícil de trabalhar. E aí tanto a Chanel quanto a Melody são vistas ali recebendo ajuda das suas colegas, então tem a Dora, a Poseidon, a Melina, todo mundo ali tentando dar uma dica, ajudar a usar a máquina de costura, ajudar a configurar também qual o melhor tipo de agulha, qual o melhor tipo de linha que vai se usar para aquele material, ou se é melhor talvez usar uma cola para poder fazer esse trabalho, essa construção. Então, o que eu acho muito interessante
desse momento é que, ok, você tá desesperada porque você percebeu talvez um pouco tarde demais que era pra ter feito pelo menos um cursinho ou assistido umas videoaulas de corte e costura. Isso tá acontecendo, mas as pessoas que têm um pouco mais de experiência estão ali e estão dispostas a te ajudar o máximo que elas conseguirem, né? Porque elas também têm que cuidar do próprio trabalho. E é muito bonito ver esse clima aí de ajuda dentro da workroom. E a gente vê, por exemplo, a Paola, que, assim como eu, escolheu ir pelo caminho mais difícil. A gente que é da área da educação, se você é da área da educação, você provavelmente vai me entender. Mas a gente se vê muitas vezes obrigada a trabalhar com essas coisinhas de recorte, de colagem e tudo mais. E eu, se estivesse em Drag Race, eu ia acabar sendo a Paola e indo pelo lado mais difícil. Arriscar mais com a tentativa, com a intenção de ganhar mais também. Então ela tava cortando folhinha por folhinha pra fazer o vestido dela, tava super nervosa, a Melody foi lá ver como ela tava, ela quase chorou, e não pode chorar, porque, né, papel, se molhar, acaba estragando, rasgando, manchando, dependendo de papel que tá usando. Então foi todo um momento, assim, bem emotivo. Mas, ao mesmo tempo, depois ela mostrou que, olha, eu achei que não ia dar certo, mas eu consegui fazer o look, tô bem satisfeita com o que eu vou entregar hoje. E nesse momento de preparação também, né, já no dia seguinte, quando elas estão se preparando pra, de fato, apresentar os seus looks na passarela, a gente tem outro momento muito importante entre a Melody e a Chanel, porque elas estão falando sobre as dificuldades que elas enfrentam sendo mulheres trans no Brasil. A Chanel relata que perdeu um emprego quando se assumiu uma travesti, e a Melody também fala sobre a dificuldade delas se inserirem no local de trabalho de uma forma diversificada, né? Porque a gente está muito mais acostumado a ver pessoas LGBT, principalmente pessoas trans, trabalhando assim na área da beleza, tipo cabeleireiro, manicure, maquiador, e também, né, na prostituição. Então elas falam um pouco sobre como é a vivência delas, a luta por visibilidade, por respeito, por conseguir, né, coisas que nós, pessoas cis, temos com tanta facilidade. E elas falam também, a Melody fala uma fala muito importante, que é: a homofobia é forte, mas a transfobia mata. E eu acho muito importante trazer esse momento, não só para a tela do Drag Race, mas a gente também que está comentando, trazer esse momento, porque por mais que seja uma coisa que de uns anos para cá está sendo mais comentada, nenhuma visibilidade é demais. A gente tem que fazer o que a gente pode para acolher nossas irmãs, nossos irmãos, nossas irmãs trans e tentar conquistar uma vida um pouco mais digna para eles, né? Porque são pessoas que estão sempre na linha de frente lutando pelos direitos das pessoas LGBT. Vamos agora para Run Down the Runway, e o tema dessa semana é rainhas de papel, realeza do papel, uma coisa assim bem Stardoll. Eu queria ter trazido um look de papel, mas eu não tive tempo para isso. Letras por amor, teacher por opção, mas é sobre. Então vamos começar falando da Belk, que, gente, a Belk foi maravilhosa, porque ela conseguiu uma coisa que poucas pessoas conseguem, que é entregar o que estava no croquis muito fielmente na realidade. É uma coisa que eu não conseguiria. Esses desenhos aqui que eu fiz, das minhas Barbies, provavelmente eu vou ter que tacar na mão de alguém que saiba costurar, porque eu não me vejo conseguindo fazer isso. Já a Belk fez com papel de parede. Ela fez um look muito bonito, muito bem trabalhado. Eu gostei dos viesezinhos prateados que ela colocou. Não sei se era outro tipo de papel ou se era canudinho, mas ficou muito legal. O chapéu também maravilhoso. E eu gostei que ela milcou até o final o hiperfoco da Fontana com a Dulce Maria. O máximo. A minha única crítica, se eu tivesse alguma coisa pra falar da Belk, seria o uso da expressão de milhões, que a gente já tá beirando agosto de 2025, gente, já deu, deixa isso lá em 2023, sabe? Talvez até antes. Quando começaram com essa história de milhões? Já tá batido. A gente tem que superar isso, deixar pra trás, vamos evoluir. A próxima na runway é a Melina Bley, que trouxe um look que me deixa muito feliz pela questão das cores, né? A paleta de cores que ela
escolheu ali apresentar. A questão também de ser tudo trançadinho, então traz um nível a mais aí de refinamento, um nível a mais de acabamento. Só que eu não sei dizer, mas eu senti que faltou alguma coisa. Eu não sei pontuar exatamente o que eu faria diferente. Provavelmente ela pode ter pensado em ter feito algo a mais, mas com o pouco tempo que tinha não deu pra fazer, até porque ela tava ajudando os colegas também. E outra coisa foi que eu reparei no peito. Que tava um peito aqui no ombro, o outro lá na virilha. Tava assim, ó. Tava meio esquisito. Mas, no fim das contas, eu não acho que foi um look exatamente ruim. Eu só acho que faltou algo, embora eu não consiga nomear o que foi. Ruby Knox é a próxima a desfilar a sua criação e tava bem legal, muito bem feito. Só que, assim, ela falou que a inspiração dela foi Cinderela e eu senti que tava uma coisa mais Rainha Má. Não sei se era pelo tom de azul ou se era pela coroa, que realmente tava me lembrando muito a Rainha Má da Branca de Neve. Talvez se os tons de azul que ela tivesse usado, também não sei se tinha, né? Tons de azul um pouco mais próximos em vez de tão discrepantes ali na workroom para ser usado. Se ela tivesse usado tons mais próximos, ou feito uma coroa um pouco mais delicada, ou até prateada mesmo, porque não sei porquê, mas eu meio que associo prata pra Cinderela. Acho que é porque o vestido dela originalmente era prata, mas enfim, grandes histórias que não dá pra contar aqui nesse momento. Mas de fato o look tava muito legal, muito bem construído e realmente tava uma princesa. Talvez eu só teria mexido um pouco mais aqui e ali pra dar mais esse tom de Cinderela, mas isso não torna o look ruim de forma nenhuma. A próxima é a minha colega de trabalho, Chanelzinha, e sinceramente, gente, não dá pra defender esse look dela. Não dá pra defender. É minha queridinha, sim. Eu disse que eu estaria com ela até o final, mas nesse momento eu vou ter que soltar a mão. Mas, assim, o que o look dela tinha de feio e de mal feito, ela compensou ali na hora do desfile, né? Ela trouxe caricatice, ela trouxe um pouquinho de escatologia também, e ela tentou vender o look dela até o último momento. Isso que eu acho muito interessante, porque o look estava horrível, mas ela estava bela, e ela também não desistiu por ver que as outras colegas tinham entregado looks mais coesos, mais bem feitos, mais bonitos até, e ela tentou até o último momento vender o peixe dela. Então eu aplaudo ela por isso, mas esse look foi o pior da noite, sinto muito. E a gente vai do inferno diretamente pro céu, porque a próxima é a Adora Black, gente. Eu não superei esse look da Adora até agora. E provavelmente quando esse vídeo for ao ar, eu ainda não vou ter superado. Quando eu estiver gravando da semana que vem, ainda não vou ter superado. Quando, sei lá, estrear a terceira, quarta, quinta temporada, eu não vou ter superado. É o melhor look da noite e eu arrisco dizer um dos melhores looks já feitos na história de Drag Race. E eu nem falo só desafios de design com materiais diferenciados, mas tipo, na história realmente. O povo fala muito do look da Violet Chachki, do entregar a coroa pra Bob, mas eu acho que esse supera em tantos níveis, porque ela conseguiu entregar um negócio com tanto refino, com tanto, sabe, cuidado, tanto critério, feito apenas com papel, num período tão curto de tempo. E agora ela postou uma outra versão também nas redes dela, que tava igualmente belíssima. Cara, eu quero ser a Adora Black quando eu crescer. Quando eu tiver tempo de voltar a me montar e aprender coisas pra aplicar na minha drag, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar a Adora Black pra me dar uns cursos aí de corte e costura. Porque maravilhoso. Tava incrível, perfeito. Amém. Sobre a Paola Hoffman Van Cartier, eu tenho que dizer que valeu a pena o trabalho extra, viu? Ela fez trabalho de formiguinha, trabalho de pedagoga, trabalho de estagiário da área da comunicação, cortou folhinha por folhinha, mas o look dela ficou muito gracioso. Não foi melhor da noite? Não foi melhor da noite. Foi pior da noite? Também não foi. Porque esse foi o da Chanel.
Mas ela tava muito legal e me lembrou muito uma Barbie que eu tinha na minha infância. Não pelo estilo da roupa, mas pela paleta de cores que ela escolheu, né? Um negócio meio roxo e verde. Tava uma gracinha. Achei que foi um safe completo, um safe tranquilo. Ficou muito legal mesmo e valeu a pena, Paola. Valeu a pena cada corinho que você cortou. Sobre a Melody Queen, o que eu tenho a dizer, gente? De longe, o look tava belíssimo. De perto, era melhor ter continuado de longe. Sim, ele tava melhor trabalhado que o da Chanel, mas ele poderia ter melhorado em muitos pontos. Eu não entendi porque ela quebrou o cajado. Primeiro, eu achei que ele tinha quebrado sozinho, porque tava um pouco, sabe, torto, assim, tava entortando enquanto ela tava andando. Mas depois que eu vi que ela fez assim, pá, e quebrou. Eu não entendi por quê. Foi muito o que os jurados falaram, sabe? Ela poderia ter trabalhado melhor com aqueles materiais, feito uma coisa um pouco mais refinada. Mas a gente entende que costura não é o forte de todo mundo e elas tinham um tempo bem reduzido. Então, é claro que não ia, sabe? Na verdade, saiu, né? Uma obra-prima que foi o look da Adora. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Não esperava que fosse sair nada muito grandioso. Aí a Adora vai lá e cala minha boca. Joga meu argumento por terra. Mas eu tenho que dar também um puxão de orelha em Dona Dudu Bertolini, que tava reclamando da maquiagem da Melody, porque a maquiagem da Melody é belíssima. Sabe? O look podia estar com uma coisa ali um pouco mal feita. Parece que ela pegou no final a bandeja de ouro e pregou nas costas. Parece. Mas a maquiagem não tinha o que falar, gente. A maquiagem tava belíssima. Sabe? Vamos se ater ao desafio. O desafio era julgar roupa. O desafio era julgar roupa, não era falar da maquiagem. A maquiagem estava belíssima. O que já não posso dizer do look da Posseidon. Porque, assim, não estava exatamente feio. Vou ser muito sincera com vocês. Não estava exatamente feio. Só que não parecia finalizado. Não parecia acabado. Parecia que faltava adicionar coisas ali, entende? Eu gostei que ela usou, por exemplo, aqueles colchetes para conseguir fechar. Pegou uma fita, acredito que era aquela washi tape, para dar um acabamento ali no corset. Eu gostei desses pequenos detalhes, mas o look parecia incompleto por algum motivo. Então, podia melhorar, tinha potencial para melhorar. Talvez se ela tivesse um pouco mais de tempo e não tivesse... Não diria nem ajudando as colegas assim, porque ela não parou o trabalho dela para ajudar, tava dando dica. A Melody teve uma contratempo ali com a máquina, ela ajudou. Mas talvez se ela tivesse um pouco mais de tempo, o look poderia ter ficado bem melhor. Não tava feio, só tava incompleto, na minha humilde opinião. O look da Mercedes Vulcão me despertou sentimentos mistos. Porque ao mesmo tempo que eu vejo todo o trabalho que ela teve, principalmente para fazer aquela estrutura que estava assim acima da cabeça, eu não achei exatamente bonito, sabe? Tava interessante, tava construído de uma forma ok, só que eu senti que essa estrutura da cabeça meio que tava engolindo ela tava me lembrando muito a Moranguinho do Antigo Testamento. Então, eu tô com sentimentos um pouco mistos, sabe? Não tava exatamente uau, o ápice da beleza, mas também não tava exatamente feio. Eu não sei o que achar do look da Mercedes, mas que ela teve bastante trabalho fazendo aquele look, ela teve. Isso a gente tem, ó, que aplaudir. E encerramos os trabalhos com o Desiree Beck, que fez um vestido de baile com coador de café, pintou ali de dourado. Mas eu também tenho sentimentos um pouco conflitantes, porque ele estava num formato muito sugestivo de diversas frentes. Até agora, eu não sei se eu lembrei mais de uma torre de Ferrero Rocher, de um sino de catedral, de uma decoração de Natal de prefeitura do interior ou de um clube. Eu não sei o que era para ser, mas ficou interessante. Vai ficar ao seu critério o que tava lembrando o look da Desiree, mas eu tenho que falar de uma coisa, né? Porque se o peito da Melina tava um no ombro e outro na virilha, o cílio da Desiree tava um na testa e o outro no queixo. Não sei o que aconteceu, eu acho que a pontinha do cílio dela grudou assim na peruca, então ficou um pra cima, outro pra baixo, sabe? Uma coisa meio caolho, meio Diagon, mas ela tava bela. Era só consertar o cílio que ela tava bela.
Chegou a hora de ablação dos jurados e essa semana, como eu tinha comentado um pouco mais cedo, a convidada foi a Fontana, que é uma grandíssima querida. Eu ainda não assisti a temporada dela, mas eu acho ela uma grandíssima querida pelo que eu venho acompanhando aí pelas internets. Daí a gente vê Rubi, Melina, Paola e Mercedes sendo salvas e sendo enviadas direto para a workroom para fazer ali o Untucked, enquanto o top 3 e o bottom 3 são julgados pelos jurados. Sobre as críticas em si, eu concordei com a maioria delas. Eu só fiquei muito na dúvida na questão, né, de quem ia compor ali o top 3, porque a Dora e a Bel, que para mim eram certeza que estavam entre as melhores. Mas eu não sei se eu manteria a Desirê ou se eu traria talvez a Ruby Knox para o lugar dela. Eu realmente não sei e é muito engraçado falar isso sabendo que elas têm uma pequena animosidade que eu acho que o programa vai explorar aí pelos próximos episódios. Porém, com a realidade que a gente tinha, eu concordei sim com as críticas dos jurados, pelo menos em sua grande maioria. Teve uma hora que a Fontana foi falar alguma coisa sobre a Melody, que ela fez todo um discurso sobre o poder de uma drag queen, que ela é super poderosa e tudo mais, que eu não entendi nada do que ela estava querendo dizer, mas a Fontana ela é tão carismática que eu tava assim, isso aí, linda, continue falando. Concordo com tudo. Enquanto isso, lá no backstage, a Paola tá falando um pouco sobre as dificuldades que ela encontrou durante o desafio para poder entregar o look dela, mas que, como eu disse, valeu a pena porque não foi um look para o top, mas foi um look muito bem feito. Então, ó, parabéns para Paola mais uma vez. E a gente vê aí a primeira animosidade da temporada aí se aprofundando, porque a Desirê e a Rubi meio que tem ali uma rixa e a Melina tá nessa também. Então eu quero ver o que vai rolar ainda mais depois da preview que a gente viu no final do episódio. De volta ao palco principal e chocando 0 pessoas, a Dora Black é a campeã desse desafio, gente. Esse look definitivamente vai entrar para os anais da história do Drag Race Brasil, porque eu diria não só do Drag Race Brasil, como do Mundial, porque ficou muito bem feito. E em pensar que ela fez isso com papel, naquele período limitado de tempo, eu fico pensando o que essa menina não consegue fazer com tempo de sobra aqui fora. Então, Dora, você foi luz muito merecida essa sua vitória, viu? Belk e Desirê são salvas e aí a gente vai ver quem é que vai dublar essa semana. Fica ali entre a Chanel, a Poseidon e a Melody Queen. E eu achando já que eu ia ter o meu lip sync das travestis dessa vez, mas a Melody foi salva, o que eu entendo muito bem, porque o look da Melody poderia não estar muito bom, mas pelo menos parecia mais finalizado que o da Poseidon. Então eu entendi muito bem por que salvaram a Melody e não a Poseidon. As duas vão se enfrentar ao som de Ultrassom da Pabllo Vittar e o que eu posso dizer pra vocês é que finalmente tivemos um lip sync. Definitivamente um dos lip sync já feitos, mas é um lip sync bom dessa vez. Eu senti que as duas se entregaram muito bem. A Chanel, ela me surpreendeu muito. E na minha opinião sincera, e eu adoro a Poseidon, mas na minha opinião sincera, a Chanel deveria ter ficado. Mesmo se fosse, sei lá, um double chantei, eu acho que a Chanel deveria ter ficado. Eu falo isso porque eu gosto muito da Poseidon, assim como eu também gosto muito da Chanel, mas eu senti que a performance da Chanel foi um pouco melhor. Um pouco mais interessante de se assistir. Não que a da Poseidon não tenha sido, mas a da Chanel me chamou um pouco mais de atenção. Por isso que eu acho que ela deveria ter ficado. Mesmo se fosse um double chantei, eu passaria pano completamente. Mas é aquilo, né? Sabe que vai pra Drag Race, não aprendeu a costurar. E isso cobra, né? Foi logo no segundo episódio, o primeiro com a eliminação, caiu a única coisa que ela não se julgava capaz de fazer. Mas a Chanel é gigante. E assim como eu, ela é English teacher. Então eu vejo a Chanel no futuro com uma vaga no Versus the World ou num Global All Stars, alguma temporada assim internacional. Eu sinto que ela vai entregar muita coisa, vai gerar muito.
Então, Chanel, fica aqui o meu muito obrigada por agraciar minha tela nesses 2 episódios e eu continuo te acompanhando pelas redes e chamo todos vocês que estão assistindo a fazer o mesmo. Vamos dar bastante amor pra Chanel e torcer para que ela ganhe várias oportunidades daqui pra frente, porque ela merece muito. É uma Queen super talentosa, deu azar de pegar o único desafio que ela tinha dificuldade, mas eu espero que venha muito aí em outras áreas da sua vida, Chanelzinha. Muito obrigada por ser a narradora da temporada nesses 2 episódios que você ficou com a gente. E na semana que vem, meus amores, na semana que vem vai ter surto, porque a gente tem o Reading Challenge, que é um grande clássico, e ali no desafio de Girl Groups a gente vê que a bota da Melina achou o seu lugar na cara da Desiree. Se foi um erro de coreografia ou se foi de propósito, a gente fica sabendo no próximo episódio. E pra você que ficou aqui até o final, muito obrigada pela companhia. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. E se gostaram, não esqueçam não só de deixar o like aqui embaixo, mas também um comentário bem bonitinho aqui, porque eu quero que a conversa continue rolando. E mais uma vez fica o convite para você se inscrever nesse canal para continuar acompanhando os meus conteúdos, tocar a sinetinha das notificações, assim, toda vez que eu publicar vídeo novo, chega até você primeiro. E também dá uma olhada nas minhas redes sociais, que estão todas linkadinhas aqui na descrição do vídeo. Por hoje é só, mas nos vemos de novo na próxima semana com mais uma review de Drag Race Brasil. Beijos! Tchau!